Ei, deusas, como estão? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre virgindade e ímen. Então, se esse assunto te causa algum tipo de angústia, acho que esse vídeo pode ser para você. Afinal de contas, o que será que é virgindade, né? Virgindade é muito mais um conceito filosófico e, de repente, até jurídico, do que uma condição médica, uma descrição médica de alguma condição, né? Não tem esse termo descrito na ginecologia, por exemplo. Mas, culturalmente falando, as pessoas acabam associando virgindade com uma coisinha chamada ímen. E o que será que é esse tal de ímen? O ímen, ele é uma membrana que fica ali na entrada da vagina, mas muitas vezes ele não é exatamente uma coisa muito evidente. Às vezes o canal ali, a entradinha do canal vaginal, ele é só um pouquinho mais fechado, né? É como se fosse um anel. Mas o ímen, ele não é um lacre. Tem gente que acredita, né, que virgindade, que ímen é um lacre que tem na vagina. E aí, quando você perde a virgindade, você perde esse lacre. Isso, obviamente, é uma ideia bastante machista e bastante patriarcal, acho que eu não preciso nem dizer, né? Não tem absolutamente nenhuma questão médica envolvida nisso, tá? Mas a gente sabe que a sociedade patriarcal é praticamente obcecada pela questão da virgindade feminina e do ímen, né? Mas a verdade é que existem vários tipos de ímen. Então, o ímen não é uma coisa única para todas, sempre do mesmo jeito. Tem ímen que parece só um anelzinho, então ele é um pouco mais afunilado na entrada da vagina, como eu falei. Tem alguns que tem só uma trave assim no meio, tá? Tem outro que parece uma peneirinha, tipo, tem vários furinhos, tá? Tem outros que tem vários, né, um furinho, 3 furinhos maiores, por exemplo. Então, a gente pode ver vários formatos de ímen, né? Existem ímens, inclusive, que demoram para romper, né? Para se modificarem de formato, na verdade, não é nem de tamanho, né? É mudarem de formato mesmo. Mesmo após práticas de penetração, seja com o dedo, com brinquedo, com pênis, com coletor, com absorvente interno, sei lá. E por outro lado, às vezes, até uma queda mais forte, andar de cavalo, andar de bicicleta, qualquer, às vezes, trauma até na infância, pode romper o ímen. Isso significa que essa menina não é mais virgem? E aí é o próximo questionamento que eu vou trazer. O que é virgindade para cada uma de nós, né? E o que a gente vem aprendendo sobre o que é virgindade? O que é virgindade para você? É quando a gente não tem nenhum tipo de contato sexual? É quando a gente tem contato somente com pênis, vagina? Eu sei que, no senso popular, as pessoas acabam associando virgindade com nunca teve penetração pênis, vagina. Mas será que esse é um conceito ideal, digamos assim? Vamos supor que eu sou uma mulher lésbica e eu sempre me descobri lésbica e sempre só fiquei com mulheres e só gosto de mulheres e sigo assim a minha vida toda e as nossas práticas sexuais envolvem muitas coisas, dedo, brinquedo, fricção, mas nunca teve um pênis, né, na minha relação sexual com outras mulheres. Será que eu sou virgem, então? Uma mulher lésbica que só se relaciona com mulheres, né? Eu tô falando aqui de vulva a vulva, tá? Será que essa mulher que só faz sexo vulva a vulva, ela é virgem para sempre, então? Eu não acho que isso faz muito sentido. Esses dias eu recebi também na caixinha lá do Instagram uma menina me perguntando se com a masturbação ela pode deixar de ser virgem. O que vocês acham? Vocês acham que a masturbação tira a virgindade de alguém? Eu acho que não. Independente se ela tem práticas de penetração ou não na masturbação dela. Pode ser com objeto, pode ser com dedo, pode ser com brinquedos eróticos. Não acho que isso configura perda da virgindade. Mas se você acha, tudo bem também. Na verdade, o que eu quero dizer aqui hoje é que eu acho que pouco importa o que a gente considera virgindade. E eu queria até que a gente pudesse ressignificar esse termo, sabe? De perder a virgindade. A gente não perde nada. A gente ganha experiências. A gente ganha conquistas na nossa sexualidade. A gente caminha
para ganhar cada vez mais autonomia na nossa sexualidade. Então, isso deveria ser o ideal na minha visão, tá? Então, eu acho que a gente não perde nada. Mas esse termo também está muito relacionado à maneira como nós mulheres somos socializadas para o sexo, né? Sexo, quando a gente é mulher, é algo que a gente faz pelo outro, para agradar o outro, por obrigação no relacionamento. Sexo é ensinado pra gente como uma moeda de troca, não algo que a gente faz pela gente, pra gente ter prazer. Pouco se fala, né, do prazer feminino. Agora que a gente tá engatinhando, começando a querer falar um pouquinho sobre isso. Mas até bem pouco tempo atrás, gente. E ainda assim, em muitas famílias, em muitos relacionamentos, em muitos lugares, ainda essa é a cultura vigente de que prazer feminino fica assim, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, sei lá que lugar que tá. Antes do nosso prazer vem muitas outras coisas, inclusive a questão de agradar relacionamento, que é bem comum e tudo mais. Como eu comentei um pouquinho antes, né? Eu acho que essa história de virgindade e ímen, ela é quase obsessiva para o patriarcado, né? Porque o patriarcado é sobre o controle dos corpos femininos e da sexualidade feminina. Então, se você for olhar, principalmente quando a gente fala em sociedades, em religiões extremamente patriarcais e machistas e conservadoras e que tratam a mulher muitas vezes, né, do lugar de submissão, tem muitas práticas assim muito focadas na questão do ímen, né? Eu acho que não existe mais isso, mas mentira, eu acho que existe sim. Tinha até, quer dizer, acho que tem ainda, gente. Acho que tem. Essa questão de verificar se a mulher ainda é virgem para o casamento. E caso ela não seja, ela não vai casar, ela vai ser jogada na desonra. Sabe esse tipo de assunto, né? Eu gostaria realmente de acreditar que ele não existe. Ele não existe, mas ele existe, gente. Assistam um documentário que chama Amor e Sexo pelo Mundo, da Christiane Amanpour, que tá na Netflix ainda. Vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar mais informações sobre ele aqui na descrição do vídeo, tá? Porque, se eu não me engano, tem um episódio que ela vai... Eu não lembro se é pra China. Eu realmente não lembro agora. Mas tem um episódio que ela vai pra algum país e se fala um pouco sobre isso, de virgindade. Vou até conferir depois. E aí, qualquer coisa, eu coloco a correção aqui na descrição do vídeo, tá? Enfim. Então, a verdade é que ainda existe uma obsessão muito grande por essa questão do ímen, da virgindade feminina, né? Se a gente for... Dá um Google aí, gente. Vocês que estão vendo o vídeo, que ficaram meio curiosos, dá um Google. Vocês procurem aí. Cirurgia para refazer a virgindade. Vocês vão achar. Existe cirurgia para reconstruir, refazer o ímen, ou sei lá, o que for isso, né? Então, existe essa coisa, né, de... Às vezes, tá escrito assim, né? Tipo, mulheres que querem refazer a sua experiência, dar de presente a sua virgindade para o atual parceiro. Umas conversas nesse nível, assim, sabe? Que é um negócio meio... Sei lá, gente, eu acho que isso não faz muito sentido, né? Desculpa se alguém que tá assistindo acha, mas eu acho que isso é uma reprodução absurda do machismo e da sociedade patriarcal, assim, eu acho isso o fim. Porque é isso, é a coroação do controle do nosso corpo e da nossa sexualidade. Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar cirurgia para reparar ímen. Vocês vão achar produtos que são vendidos para imitar o ímen, imitar a virgindade. Eu já dei um Google assim, vocês encontram um produto até que tipo imita sangue da primeira vez. Assim, eu acho isso sinceramente ridículo. Mas é um sintoma, né? É um sintoma de uma cultura que a gente ainda vive, porque ela tá bem viva e o patriarcado está a todo vaporíssimo. Não tá nem um pouco morto, gente. Ele só se reinventa, ele só troca de roupa, mas a opressão do nosso corpo continua, tá? Aliás, essa coisa do sangue é outra coisa que eu queria comentar, né, gente? Não existe nenhum tipo de script que uma mulher, uma menina, tenha que performar na sua primeira relação sexual, seja com penetração, seja sem penetração, tá?
Então, assim, às vezes tem um sanguinho, às vezes não tem. Às vezes vai sentir dor, às vezes não vai sentir dor, tá? Às vezes vai ser um ímen mais visível, outras vezes não vai ser um ímen muito visível, muito fácil de se identificar. Às vezes já teve o ímen rompido por outros motivos, às vezes não teve. Pode ser que tenha relação e não rompa, tá? Então, assim, não existe um script, um roteiro a ser performado, gente. Mais uma vez, é a obsessão pelo controle do nosso corpo, tá? Então, nunca deixem também que um babaca vá questionar se, mas você falou pra mim que você nunca teve relação, mas você não sangrou, então, por sinal que você não é virgem. Olha, vocês mandam direto para aquele lugar, tá? Sem volta, só de ida, tá? Porque isso é ridículo e não tem como a gente afirmar absolutamente nada. Só de olhar, só de saber se sangrou ou não. Não existe isso. Podem ficar completamente tranquilas. Até existe uma condição chamada ímen imperfurado. Até pode parecer um lacre, porque aí sim é um ímen que não tem nenhuma abertura. Então, a entradinha da vagina é realmente completamente fechada. Mas normalmente isso é descoberto perto ali da puberdade, porque é uma menina que vai começar de repente a ter dor abdominal, cólica, muita dor ali na região perineal, e não sabe o que é, e aí quando vê, porque ela tá menstruando e esse sangue não tá conseguindo encontrar onde, né, ter vazão. E aí o ímen perfurado pode causar até problemas, né, de saúde, porque gera muita dor e tudo mais. E aí, nesse caso, realmente, às vezes tem que fazer lá um cortezinho cirúrgico para fazer uma abertura para essa menina conseguir menstruar, certo? Mas essa é a única situação em que a gente pode dizer que o ímen pode ser como um lacre. Mas bom, eu acho que eu já falei tudo que eu gostaria de falar sobre virgindade e ímen. Vou deixar algumas coisas então que eu já comentei aqui na descrição do vídeo. E como eu tinha falado, no final de cada vídeo eu vou tentar indicar um livro, podcast, alguma coisa que eu acho interessante. Bom, a minha indicação de hoje, então, vai ser um livro chamado A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, da Liv Strömquist, que é uma sueca que realizou aqui essa obra-prima, que é, na verdade, uma história em quadrinhos, gente. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Que é simplesmente genial, porque é gostoso de ler, tem uma pegada totalmente sarcástica, cômica, mas tem uma leitura leve, fácil, mas ainda assim é muito rico, gente. Tipo assim, riquíssimo em referência histórica, sabe? Ela vem contando como nosso corpo sempre foi visto, como tudo sempre foi motivo de defeito, de controle e tudo mais. Fala um pouquinho do clitóris, né? O clitóris, coitado, eu vou até indicar mais pra frente um livro sobre o clitóris. O clitóris, gente, ele já foi descoberto, aí apagaram o clitóris, aí descobriram de novo, enfim. Aqui, se eu não me engano, é uma releitura, é isso mesmo, uma releitura de Adão e Eva. E aí, só que obviamente mostra uma Eva subversiva, digamos assim. Tá mais para uma Lilith do que para uma Eva. Se é que não é a Lilith aqui, gente. Não, é a Eva mesmo, tá? Eu mais pra frente posso até gravar um vídeo falando da Lilith, mas aqui fala da Eva mesmo. E ela tá maravilhosa, super questionadora, subversiva, do jeito que eu gosto. Então fica aqui a minha dica desse livro maravilhoso, chamado A Origem do Mundo, dessa sueca, que pra mim é uma gênia total. Recomendo demais, olha, não é muito longo, certo? E eu acho que se aplica a todas as idades. Se você aí tá criando uma pequena subversiva, essa é uma ótima dica. E se você já é uma mulher adulta, também é uma excelente dica. Nunca é tarde pra gente saber mais sobre a nossa história. O vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem com as amigas. E não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais se vocês estão curtindo esse conteúdo. Um beijo e até a próxima.